Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O jornalismo da Band Triângulo segue recebendo os novos deputados e deputadas estaduais e federais eleitos em outubro de 2022, de acordo com a agenda de cada um, para conhecer melhor nossos representantes e falar dos desafios pelos próximos 4 anos. A nossa convidada de hoje é a deputada estadual pelo Podemos de Patos de Minas, Lude Falcão. Mãe de 2 filhos, advogada, empresária e esposa do prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, ela conquistou 59.381 votos. Foi a mais votada pelo Podemos e conseguiu a única cadeira do partido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigado, deputada, pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço pelo convite, obrigada ao Grupo Band por ter me convidado para estar estreitando as nossas relações, falando um pouco aqui quem é a Lude Falcão e também mais o nosso mandato que impacta em toda a nossa Minas Gerais. Eu acho que a gente poderia começar por aí. Primeiro, parabéns pela eleição, mas antes da gente falar da deputada, a gente falar da empresária, advogada, primeira-dama, quem é a Lude Falcão no dia a dia, nos momentos de folga, o que ela gosta de fazer? Então, eu sou uma mulher de família simples, sou filha de um policial militar, de uma dona de casa, eu tenho um irmão. Nasci em Patos de Minas, fui registrada lá, mas vivi até meus 2 anos de idade em Guimarães. Eu costumo até brincar que quem toma da água do nosso Rio Espírito Santo sempre retorna. Esses dias mesmo eu estava em Guimarães, uma cidade que eu gosto bastante. Dos meus 2 aos meus 12 anos eu morei no Carmo do Paranaíba e dos meus 12 anos em diante eu moro em Patos de Minas, uma cidade que me acolheu com muito carinho. Essas 3 cidades me acolheram muito bem, mas eu tenho uma paixão muito especial pela cidade de Patos de Minas. Me formei em Direito, sou advogada, casei com o Falcão em 2012, no qual nós conseguimos construir uma construtora, a MD Falcão, sou empresária, então eu vivo na pele, né, o empreendedorismo. E me tornei primeira-dama quando o Falcão, consequentemente, foi prefeito de Patos de Minas. E como primeira-dama fiz muitos projetos para ajudar a minha população. Sempre tive o olhar atento, o olhar materno voltado para as questões sociais desde pequena. E como primeira-dama eu pude fazer muito mais pelo meu povo. Hoje, graças a Deus, fui congratulada como deputada estadual para fazer mais pela nossa região, para nossa Minas Gerais. A deputada consegue diferenciar assim a hora que a política entrou na sua vida, assim, tem o marco zero? Antes daqui não, a partir daqui sim. Eu posso te falar com muito carinho que quando eu morava no Carmo do Paranaíba, meu pai era muito próximo dos políticos de lá. E eu era a menina que subia em cima do palanque, seja um palanque estruturado, seja em cima de um tambor, junto com os políticos, para ouvir mais as demandas, o que eles falavam. Então eu sempre tive uma admiração pela política, né? Eu via muitas pessoas em volta de um político, confiando neles, e a partir desse momento eu comecei a inteirar mais pela política. O meu pai, quando eu era pequenininha, ele deitava comigo na minha cama, em vez de me contar contos de fada, lia para mim sobre Tancredo Neves. Olha que legal. Então foi uma formação muito bonita, graças a Deus. E quando eu casei com o Falcão sempre teve essa paixão pela política. E mesmo assim eu estava ainda muito desacreditada nos nossos políticos. O político que mais me inspirou, que eu posso dizer, foi o governador Romeu Zema ao lado do Falcão, que foram pessoas que eu costumo defender, que olham para o seu proveito coletivo e não para o proveito pessoal, como é comumente visto, né, entre os políticos. E vi que eles, a partir daí, fizeram grandes feitos para a sociedade. Foi quando me inspirou. Eu falei, tá na hora de juntar esse time e fazer a diferença na região. O deputado, agora ao contrário do que muita gente imagina, né, o convite para a senhora concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa partiu primeiramente do governador Zema e não do marido da senhora, o prefeito Falcão. Sim, exatamente, né? Foi até... Eu fico admirada com isso. Ele falou, Lude, você tem jeito para política, você inspira política. Às vezes que o Falcão estava em Belo Horizonte, eu estava acompanhando ele também. Ele falou, por que você não coloca o seu nome à disposição? Confesso que não é uma decisão fácil, principalmente para a mulher, que tem um instinto maternal de proteger aquelas pessoas que você ama. E quando você coloca seu nome à disposição, você coloca em vulnerabilidade essas pessoas. Então a gente pensou bastante. O Falcão já está na política, então o pai já está na política, agora a mãe entraria na política também. Então não é fácil, a ausência é difícil, mas a gente supera isso, meus filhos superaram isso também com muita facilidade, porque hoje eu falo com muito carinho que o orgulho de ter a mãe deputada supera a ausência e a saudade. Deputada, ainda falando, né,
da senhora aí, então, ascendendo a Assembleia Legislativa, historicamente as mulheres sempre tiveram a margem da política, né? As primeiras damas sempre fizeram um papel meio que coadjuvante nos governos dos respectivos maridos, mas o cenário mudou, hoje a maior parte do eleitorado é feminino. Aí eu lhe pergunto, é possível então a gente mudar essa história? Essa história já virou, já mudou? Com certeza essa história está sendo construída, está sendo escrita. Hoje na ALMG nós temos a maior bancada feminina da história. Nós somos 15 deputados em 77. O número ainda é muito pequeno, mas a gente sabe o tanto que nós precisamos ainda trabalhar para conquistar outras mulheres. Eu vejo até com a minha própria eleição que outras mulheres se espelham e querem estar na política por conta da minha pessoa. Fala, é possível sim conciliar a vida de mãe, a vida de esposa, de dona de casa, de empresária, de advogada e também de política. Então eu vejo a necessidade de termos mais mulheres, até porque quando a gente trata de pautas sensíveis a nós, quem são as mulheres que estão à frente ali são mulheres que são sensíveis a essa causa, né? O exemplo aí, por exemplo, semana passada estava ao lado do governador fazendo com que assinasse um projeto para acabar com a evasão escolar em decorrência da pobreza menstrual, um projeto decorrente da deputada Leninha, que apesar das nossas divergências políticas, estávamos ali, né, em consonância para defender as nossas mulheres. Então chega um momento que nós estamos muito mais olhando o que nós precisamos fazer juntas para defender as causas das nossas mulheres, que são inúmeras. Deputada, ao longo da nossa conversa, quero entrar em alguns assuntos específicos que a senhora já tem atuado na Assembleia Legislativa, Comissão do Agronegócio, da Saúde, mas ainda de forma genérica eu lhe pergunto, qual que é o maior desafio que a senhora acredita, né, de uma deputada estadual que assume agora então uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas? Eu acho que é impor o seu respeito. As mulheres hoje, elas entram, né, e muitas vezes elas são vistas ali, por que que elas estão ali? As perguntas é por que que você está? Você está ali, no meu caso, porque eu sou esposa do Falcão? Não, eu estou ali porque 59.381 pessoas, que é um número extremamente expressivo, confiaram na Lúcia Falcão para representá-lo. Representá-lo na saúde, representá-lo no agro, representá-lo em outras vertentes do nosso estado, que a gente sabe que é importante ter um olhar atento. E como eu te disse, como você me perguntou lá no início, Lúcia, o que te motivou a estar aqui? Foram grandes políticos que fizeram a vida das pessoas transformarem através da política. E eu quero que eles olhem para mim e falem, Lúcia, a minha vida transformou por causa dos seus atos, das suas atitudes, né? Então eu acho que esse é o maior desafio, é você impor que você está ali por mérito. O mandato está só começando, mas com muito trabalho, as comissões já foram formadas, né? E a senhora faz parte das principais, eu acredito eu, as principais comissões da Assembleia Legislativa. Hoje o Triângulo e o Alto Paranaíba são responsáveis por 25% do PIB do agronegócio de Minas Gerais e a deputada está à frente, é titular da Comissão de Agronegócio. Como é que a senhora vê, né, e considerando, por exemplo, a riqueza de Patos de Minas, de toda a região, como é que a senhora vê, o que a senhora vê como prioridade no agronegócio lá na Assembleia Legislativa? Exatamente, né? São 77 deputados disputando as comissões. Eu fico muito feliz de ter pleiteado essas comissões que eu defendi tanto. Até porque eu sou uma representante legítima desses 25% do PIB do agronegócio de Minas Gerais que encontram aqui e que eu posso dizer que é uma região rica economicamente, mas que carece de força política. E a gente vê que os desafios do agro são inúmeros, né? Dentre eles, a burocracia que existe para o produtor conseguir trabalhar. Hoje, quando a gente fala, o Estado tem que cuidar muito do agro, eu acho que o Estado tem que deixar o produtor trabalhar, não tem que impedi-lo de trabalhar. E a gente vê muitos impedimentos até na esfera ambiental. Hoje nós vamos trabalhar em consonância com a Comissão do Meio Ambiente, porque o produtor precisa trabalhar de uma forma legal e os entraves existem muito no meio ambiente. Então nós estaremos ali empenhados em fazer com que isso melhore bastante. Concomitantemente, nós precisamos fazer com que a nossa produção escoe os seus produtos, né? E a gente não vê isso com tanta facilidade nas nossas estradas. Agora mesmo nós estávamos conversando sobre a 365, onde a gente cita também a 352, que liga Patos de Minas a Coromandel, e outras mais, a 354, a 706. Então são rodovias que são de fundamental importância, mas que não têm um olhar atento do Estado.
Então é uma das nossas lutas fazer com que tenha uma trafegabilidade sustentável para estar escoando a nossa produção. De pouco adianta produzir se você não consegue escoar essa Exatamente. produção, né, deputado? E sabendo da riqueza da região do Alto Paranaíba, não poderia ser diferente. Mas ainda no agronegócio, nós noticiamos com uma certa frequência nos últimos dias, né, trabalhadores rurais aí que foram resgatados em situação análoga à escravidão. Um dos pontos de preocupação do projeto de trabalho da senhora é justamente as condições de trabalho, a qualidade de vida do trabalhador, do homem do campo. Como é que a senhora vê essa situação que foi latente nos últimos dias e essa preocupação que a senhora tem? Um olhar muito atento. A gente sabe da importância da gente estar acabando com umas situações como essas que aconteceram agora há pouco. É uma vertente que tem que ser analisada de uma forma muito incisiva pelo Estado mesmo, né? Não podemos deixar isso acontecer de uma forma permissiva. Então, a nossa função como parlamentar é estar ali combatendo isso com toda certeza junto ao governo do Estado. É uma tarefa difícil, né? Porque o agronegócio, a gente sabe, ele é predominante, falamos do PIB, falamos da nossa vocação, não só da região, mas todo o Estado de Minas Gerais. Né? E a senhora, estando na Assembleia, consegue ter essa visão do todo, né? Sim, mas é importante nós estarmos na ponta também. Costumo falar que o político ele tem que ter sensibilidade. E como que ele adquire essa sensibilidade? Não é através de receber um ofício, e sim estando no meio da situação. É convivendo, é dialogando, é trazendo o Estado mais perto de onde está acontecendo determinadas situações. Tá certo. Deputado, vou pedir um minutinho para a senhora, a gente vai fazer um breve intervalo. Na sequência, vamos falar da Comissão de Saúde, então da Assembleia Legislativa, da qual a senhora faz parte. Nosso Band Entrevista de hoje, recebendo a deputada estadual pelo Podemos de Patos de Minas, Lude Falcão. Depois do intervalo, a gente continua conversando, eu volto já. Maior aniversário da história do Bahamas com o menor preço. Vem economizar. Biscoito recheado Miquito 1,79. Bebida láctea Senil chocolate 1 litro 2,99. Açaí ação tradicional 1,5 litro 17,90. Pizza Seara 460 gramas 9,98. Contrafilé arroba 35,98 quilo. Coca-Cola menos açúcar 1,5 litro 5,58. Petra puro malte 269 ml 1,89. Olha só, essas ofertas só vale pra bandeira Bahamas, hein? Março é um mês da FEMEC e a Ortovel preparou super condições para você conquistar sua Ranger raça forte. Ranger Storm 4x4 2023 por R$ 229.990 com taxa zero e documentação grátis. Ranger Limited 4x4 2023 por R$ 288.990 com taxa zero e documentação grátis. Ortovel Forte, BR-050 esquina com a Avenida Afonso Pena, ao lado da Havan. Ei, você que está perdido, com dificuldade de tomar decisões para melhorar a sua vida, você precisa de inteligência emocional. E chegou em Uberlândia o maior treinamento de inteligência emocional do mundo, o Método CIS com o Dr. Paulo Vieira na Febracis. Saiba mais chamando no WhatsApp. Supermercado Bom Preço, o lugar de fazer economia. Confira as ofertas válidas até esse domingo enquanto durarem os estoques. A100 paleta e músculo dianteiro, R$ 19,99 o quilo. Costela gaúcha, R$ 18,99 o quilo. Costela ripa, R$ 16,99 o quilo. Paletão, R$ 29,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa, R$ 8,99 o quilo. Linguiça toscana Saudale, R$ 16,99 o quilo. Essas e outras ofertas você só encontra aqui, no Supermercado Bom Preço. Rua Serraria 15, bairro Morumbi. Domingo tem muito dinheiro, 2 motos e só no quarto prêmio uma estrada cabine dupla. No primeiro prêmio 10 mil, no segundo uma Honda Bis, no terceiro uma Moto Bros e no quarto prêmio uma estrada cabine dupla. Mais 30 prêmios de R$ 1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Apoia Brasil. Araxá Cidade Luz. A Prefeitura iniciou a troca das lâmpadas comuns por LED. Ação que dá vida e beleza à nossa cidade. Luz para caminhadas mais seguras, luz que melhora o lazer e a segurança das famílias, vias iluminadas para a gente andar mais tranquilo por toda a cidade. Luz de LED, Araxá mais segura, bonita e cheia de vida. Prefeitura de Araxá, nosso compromisso é com você. O maior aniversário da história do Grupo Bahamas chegou. E o Bahamas Mix
faz parte dessa festa. Confere aí as ofertas. Leite longa vida Idalac integral, R$ 3,99. Filé de tilápia Souza Fish, 500 gramas, R$ 14,99. Filé de coxa e sobrecoxa Nath, 1 kg, R$ 11,69. Lombo suíno sadia, R$ 12,98 kg. Vinho Pérgola, 1 litro, R$ 18,90. Papel higiênico Cotton, 30 metros, leve 2 rolos, pague 11, R$ 14,99. Água sanitária Classic, 2 litros, R$ 3,89. Olha só, essas ofertas só valem para a Bandeira Bahamas Mix. Band Entrevista de volta, hoje recebendo a deputada estadual pelo Podemos de Patos de Minas, Lude Falcão. Deputada, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Band Entrevista. Um prazer estar aqui. Sempre que me convidar, estarei aqui à disposição. A senhora também é titular da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Qual que é a preocupação que a senhora tem e leva aqui do Alto Paranaíba para Belo Horizonte com relação ao esvaziamento da saúde pública? A gente sabe da falta de profissionais, até é uma questão orgânica de todo o Brasil, mas como é que a senhora vê aqui a nossa realidade lá na Assembleia? Então, a questão da saúde é o maior gargalo que eu acredito de Minas Gerais. E quando você me fala qual que é o maior problema, eu, enquanto deputada, aonde eu ando, eu faço questão de ir nos hospitais públicos para ver a situação. Conversar com o povo que está sendo assistido. O sistema SUS é um sistema, o maior sistema de saúde, né, do mundo. No entanto, a gente sabe de o tanto que ele precisa evoluir. Minas Gerais, de uma certa forma, junto ao governo Zema, descentralizou muito as operações junto ao sistema de saúde, está avançando muito, mas tem muita coisa a avançar. Vou citar, por exemplo, aqui a questão do Alto Paranaíba. Patos de Minas, em 2017, perdeu as habilitações de cardiologia. 2019, perdeu a habilitação de oncologia. E, infelizmente, isso por falta de força política. O que se deve a isso? Um olhar atento do Estado, de um representante que comunique junto ao governo do Estado o que está acontecendo com o seu povo. Em decorrência disso, todos os moradores ali da macro-região de saúde, que são quase 800 mil pessoas, têm que ir para Belo Horizonte ou, se não, Uberaba para fazer um tratamento oncológico, sendo que poderia ser atendido em uma cidade próxima a eles, que é Patos de Minas. Assim, até hoje, nós não conseguimos retomar a cardiologia, que nós perdemos, e hoje nós somos assistidos em São Sebastião do Paraíso. Dá mais ou menos 450 quilômetros de distância. Nossa. Então, como essa semana passada eu ouvi um relato que um paciente havia falecido nesse trânsito, porque precisava fazer um stand e não conseguiu chegar a tempo. Então, nada mais justo do que ter uma representante que sabe quais são os problemas, afinal, os tratamentos de saúde acontecem no município e não só na metrópole, não só em Belo Horizonte. Então, essa sensibilidade de levar essas demandas até o nosso governador, explicar para ele qual que é a situação do nosso povo no interior de Minas Gerais, é primazia para que a gente consiga evoluir com a nossa saúde em toda a nossa Minas Gerais. Deputada, por exemplo, esse descredenciamento da cardiologia que a senhora citou, não deixa descoberto apenas a população de Patos de Minas, mas toda uma região. A senhora citou 800 mil habitantes, porque Patos de Minas é uma cidade polo. Isso. Então não é só Patos que fica descoberto. E essas cidades circunvizinhas, elas também dependem do atendimento público municipal de saúde na cidade de Patos, né? Como gerir isso, esses polos, essas demandas dos polos? Exatamente. Patos de Minas é sede da macro-região de saúde, né? A região noroeste. Então, as cidades circunvizinhas todas dependem de Patos de Minas. E eu posso falar isso com muito orgulho do prefeito Falcão, que reestruturou a saúde de Patos de Minas. Muito tem a se fazer, de fato, mas muito também já foi feito, né? Com agora o dinheiro em caixa para ampliação do hospital regional, um hospital aí que tinha mais ou menos 180 pessoas na frente para fazer uma cirurgia ortopédica. E agora, com essa ampliação do hospital regional, a gente quer dar vazão a esse número e atender de uma forma tranquila essa população, né? Então, são 34 milhões para expandir um hospital regional. Foi criada a Santa Casa agora, que vai começar a atender de prontidão, salvo engano, essa semana, a oncologia. E daqui a uns dias será atendido também a cardiologia. Está sendo construído aí um prédio anexo de mais de 7 mil metros quadrados,
sendo que já tem um em vigência de 6.500 metros quadrados. Então a gente vê o avanço da saúde, né, esse compromisso do prefeito Falcão em fazer com que a saúde da região avance cada vez mais. Não é só centralizar em Patos de Minas, é cuidar de toda uma região que carece e precisa muito. A senhora agora na Assembleia Legislativa, há quanto tempo Patos de Minas e região não tinham um representante em Belo Horizonte? A senhora sabe, assim? Na verdade, nós recorda? tínhamos, né, o doutor Eli, que era o representante, o deputado estadual, ele era eleito por Patos de Minas. Agora nós temos 3 deputadas dentre o Noroeste e Alto Paranaíba Triângulo, né? Que é a Maria Clara Marra, eu... De patrocínio. De patrocínio, eu e Marli de Paracatu. Essa representatividade do Triângulo e Alto Paranaíba, ela quase mais que dobrou, né, com essa última eleição. Isso fortalece a região como um todo, né? Com certeza. São 3 mulheres ali, eu posso dizer que todas sem vaidades, procurando atender o Alto Paranaíba, o Noroeste e o Triângulo da melhor forma possível. O que for preciso de nós estarmos juntas, unidas, para fortalecer a nossa região, nós faremos isso. Agora falávamos especificamente, então, da Comissão da Saúde, falávamos do agronegócio. Agora a senhora tem um leque aí muito extenso de trabalho, muitos projetos em andamento. Eu gostaria de saber especificamente desse projeto de lei que propõe aí uma consulta popular, a senhora me corrija se de fato esse é o nome, com relação aos impostos, né? Coincidentemente, essa semana iniciou a cobrança do IPVA, né? Também tem a discussão do ICMS dos combustíveis, e a senhora chega com um projeto justamente para que o contribuinte, para que o cidadão possa ser consultado antes de mexer nessa carga tributária. Como é que funcionaria na prática? Que nós não tenhamos a ilusão de achar que o dinheiro público é simplesmente um dinheiro do Estado. É um dinheiro de nós contribuintes, né? Somos nós, através do nosso suor, do nosso trabalho, que tiramos parte da nossa renda e contribuímos com o Estado, para o Estado fazer esse retorno para nós. Então, nada mais justo que qualquer aumento de tributo que ocorra no Estado, que seja consultada a população de uma forma transparente, de uma forma que o Estado possa defender esse aumento, essa majoração de impostos que impacta diretamente e positivamente a vida dos nossos contribuintes, né? da nossa população. Então, nada mais justo que você conquistar e também consultar essa população anteriormente a uma majoração de impostos. Se a população achar que é devido e justo, que ocorra. Se achar que não é por bem, que não seja devido, que não aconteça. Isso foi o projeto 28 de 2023, que é um projeto meu, para a gente fazer um referendo caso haja majoração de tributos. Esse é o significado da gestão participativa, né? Ouvindo o cidadão, nada mais justo. Justamente, né? É você colocar a população ali para fazer as grandes decisões. Deputada, outro assunto também que coincide com a visita da deputada aqui no nosso Band Entrevista. Estamos aí no mês dedicado às mulheres, né? Tivemos o Dia Internacional da Mulher no último dia 8 de março. A senhora fez uma destinação muito importante, uma emenda parlamentar, aí, justamente visando segurança, visando assistência às mulheres aí, e focada principalmente nesse tema prevenção à violência contra a mulher. Como é que a senhora vê essa situação, casos tão terríveis que a gente noticia todos os dias aqui? Sim, quando mês da mulher, 8 de março, fiz questão de abrir o primeiro edital de emendas destinado às nossas mulheres, às entidades que cuidam das mulheres. E nada mais justo do que ter uma parlamentar que defende tantas mulheres fazendo essa destinação para quem cuida dessas mulheres. Então, no Alto Paranaíba, nós estivemos em novembro do ano passado, em menos de 24 horas, 3 feminicídios. Então, essa preocupação de estarmos atentos a isso, de todas as formas, desde acolher essa mulher até estar fazendo a prevenção para que não aconteça, né, casos como esse, repitam, né? E dentro das RISPs de Minas Gerais, o Alto Paranaíba está em primeiro lugar com o maior número de violência contra as mulheres. Então, está aí o nosso compromisso em fazer com que essas mulheres sejam acolhidas, sejam protegidas de todas as formas. Então, esse edital ainda está em vigência, ainda está em aberto. Convido a todas as entidades do Alto Paranaíba, do Noroeste, do Triângulo a participarem, entidades que têm um olhar atento para cuidar das nossas mulheres. Eu faço questão de estar beneficiando elas e cuidando delas da melhor forma possível.
Quando a gente noticia casos como o que a deputada acabou de falar, 3 feminicídios num curto espaço de tempo, choca a todo cidadão de bem. E aí, às vezes, as pessoas se perguntam e nos perguntam, né? Por que não temos leis mais rígidas? São 2 momentos. Uma, a punição, quem comete esse tipo de crime bárbaro e inaceitável. O outro é uma rede de suporte à mulher vítima em algum momento da história. Voltando com relação às leis, a população, por que não temos leis mais rígidas, umas penas exemplares para que a gente possa cessar esse tipo de crime? Como é que a deputada vê essa questão, esse senso comum pedindo por leis mais rigorosas? Sim, inclusive é importante salientar que o nosso Código Penal de Processo Penal é de 1940. Então é um código que precisa sim ser modernizado e ser compilado da forma mais precisa e transparente para estar defendendo as nossas mulheres. E a gente vê que isso não é feito. Então, onde acontece efetivamente as leis no Congresso Nacional, é preciso que tenha leis de proteção mais atentas. E como você mesmo disse, a rede de enfrentamento à criminalidade contra a mulher é importantíssimo a gente estar trabalhando sobre isso, né? Todos os dias, enquanto parlamentar, enquanto mulher, representante das nossas próprias mulheres, porque a gente sabe que é uma questão muito sensível da nossa sociedade. É desafiador, né, deputada? Isso. Olha, é cedo para falar, mas a gente acompanha o cenário político da região e tudo. A senhora está desenvolvendo agora um belíssimo trabalho em frente da Assembleia Legislativa, mas a gente sabe que quando termina uma eleição já se começa aí, então, as articulações nos bastidores. E o que a gente muito ouve é que a senhora tem a ascensão aí, então, a uma prefeitura de Patos de Minas, né, a um governo do estado ou a própria Câmara, o próprio Congresso Nacional. Como é que a senhora vê assim, né? Acabou de entrar, se é que a gente pode dizer assim, na política de Minas Gerais, mas já cotada aí para cargos, para voos maiores. Como é que a senhora vê essa articulação de bastidor? Na verdade, eu fico muito feliz quando eu ouço isso, porque nós estamos sendo valorizados pelo nosso trabalho, mas eu posso dizer que agora que eu comecei efetivamente a trabalhar, então os votos eles vêm em decorrência do seu trabalho. Se você fez um trabalho muito bem feito, que a população referendou, então quem sabe eu posso colocar o meu nome à disposição para estar alçando voos maiores, para estar continuando o trabalho como deputado estadual, que é de grande responsabilidade. O que eu posso dizer são que 381 mil votos, a gente não agradece simplesmente com a palavra obrigada, mas com muito trabalho. Então, deixa eu trabalhar por enquanto tá e cedo, depois né, a gente pensa no futuro. Agora o que eu quero é trazer resultados e que eu seja reconhecida como mulher que agradeceu os votos com muito trabalho. Tá certo. Deputado, eu costumo falar que o nosso tempo está se esgotando, o nosso assunto longe de se esgotar. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa e deixar a pergunta no ar, né? O que esperar de Lúde Falcão aí nos próximos 4 anos na Assembleia Legislativa? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Uma honra estar aqui falando para vocês. São mais de 100 cidades que a Band tem. 120 cidades que a Band tem alcance. Então, eu considero que eu estou falando aqui para mais de 120 cidades. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar conectando aqui na casa desse povo mineiro que eu tenho tanto carinho. E o que essas pessoas podem esperar da Lúde Falcão? Muito trabalho, muita honestidade e muita responsabilidade com a confiança que vocês depositaram em mim. Podem confiar nesse trabalho sério. Nós temos que ter muito diálogo, tanto com o governo do estado, tanto com os meus eleitores. Então, o Gabinete 212 está aberto, de portas abertas para receber vocês lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu terei um escritório lá em Patos de Minas para ficar mais perto, mais próximo da nossa população. Então, por favor, me procure. Eu quero estar ao lado de vocês, eu quero caminhar ao lado de vocês e conte com uma representante que está aqui com todo o vapor do mundo para estar trabalhando para cada um. Tá certo, já fica o convite então para a próxima entrevista. Mais uma vez, obrigado pela presença. Band Entrevista de hoje, então, recebendo a deputada estadual pelo Podemos de Patos de Minas, Lúde Falcão. A você o nosso muito obrigado. Nos encontramos no próximo Band Entrevista.
Neste domingo, 5h45 da tarde. Sabe o que eu senti quando eu acordei hoje de manhã, Délia? Nada. Ela quer fugir da rotina. Eu só estou querendo mudanças. E dos padrões. Eu não quero ficar casada. Eu tomei uma decisão. Quer ficar 1 ano fora? Eu estou indo para Itália, Índia. Acredite de novo no amor. E vou terminar o ano em Bali. Quer uma carona? Assim eu não te atropelo de novo. Comer, rezar, amar. Com Julia Roberts. Uma história inspiradora no domingo no cinema.